Queridos irmãos e irmãs, caríssimas crianças e adolescentes que hoje, pela primeira vez, participarão da mesa eucarística, vivemos a alegria deste tempo pascal, terceiro domingo da Páscoa. E ouvimos hoje essa manifestação de Jesus, segundo o Evangelho de São Lucas, que é, digamos assim, o ponto máximo da manifestação do ressuscitado no Evangelho de São Lucas, antes dele partir deste mundo. Ele se manifesta às mulheres que vão anunciar o ressuscitado, ele se manifesta aos discípulos de Emaús, e quando os discípulos de Emaús retornam, Jesus se manifesta a eles, com toda o restante da comunidade reunida, ainda com as portas fechadas, com medo. Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Essa palavra hoje, queridas crianças e adolescentes, é dirigida especialmente a vocês. A paz esteja com vocês. Vocês vão participar hoje pela primeira vez desta comunhão eucarística. Já participaram de missas, ouvindo a palavra, rezando com a comunidade, vendo os outros comungarem, mas vocês mesmos não puderam comungar, porque ainda não tinham terminado a preparação de vocês e chegado o momento adequado para esta celebração. Chegou hoje esse grande dia, mesmo nesse contexto desafiador em que nós nos encontramos. E o que nós vemos que o ressuscitado quer transmitir para essa comunidade a qual ele se manifesta? Em primeiro lugar, nos dá a paz. Depois, ele insiste no realismo da ressurreição, é ele mesmo. Ele se apresenta: olha, não é um fantasma que vocês estão vendo, sou eu mesmo. Olha minhas mãos, olha meus pés. As mãos e os pés de alguém que foi crucificado. Ele mostra as suas chagas, a prova maior de amor de Deus por nós, que nos entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é disso que vocês vão participar. Jesus arranjou um jeito de permanecer conosco e nos dar um sacramento, que é o sacramento que vocês vão receber hoje, da Eucaristia, que é justamente a memória, nós falamos memorial, do seu amor. É o sacramento por excelência do amor de Jesus por nós. É o sacramento que recorda a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Na última ceia, Jesus tomou o pão e disse: tomai e comei, é meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. E Jesus diz também, já no Evangelho de João, no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vive, e se alimenta deste pão não morrerá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então Jesus se faz nosso alimento. A Eucaristia recorda a sua paixão, morte e ressurreição. Ele diz: esse é o meu corpo dado por vós, meu sangue derramado. Então uma alusão, uma referência clara à sua paixão, mas é também alimento. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Nós precisamos do alimento para viver. E Jesus então nos dá esse alimento para a vida de fé, para a vida espiritual, porque ele valoriza a nossa vida integralmente, como ele se manifestou aqui hoje nesse texto que nós ouvimos, mostrando que não era um fantasma, não era simplesmente também um espírito, não era uma alma sem o corpo. O ressuscitado é ressuscitado em corpo e alma, E Jesus veio trazer para nós a salvação integral, em corpo e alma. Todas as dimensões da nossa vida são importantes. É importante a gente cuidar do nosso corpo também, para que ele seja realmente expressão do amor, porque nós nos comunicamos, nós não só temos um corpo, nós somos um corpo. Tem gente que entende erradamente e acha às vezes que o corpo é mau, só o espírito que é bom. Não, às vezes o corpo pode ser mal usado, como o espírito também pode ser mal usado, Nós somos uma unidade de corpo e alma, É preciso que nós tenhamos um corpo que se alimenta de Jesus, da sua palavra e dos sacramentos, para que através deste corpo, que é justamente a oportunidade que nós temos de encontro, embora agora
com pandemia estejamos com distanciamento social, de máscara, com cuidados, mas o corpo expressa aquilo que o nosso espírito quer comunicar. Nós comunicamos através do nosso corpo, né? Então nós somos corpo, o corpo é a expressão do nosso ser. E nós precisamos ser um corpo que é de luz, que ilumina, porque realmente há serviço desse amor de Deus que Ele derramou em nossos corações e que é o Espírito Santo, que comunicado a nós nos configura a pessoa de Jesus. Alimentar-se do corpo e sangue do Senhor significa crescer na amizade com Jesus e ter a garantia de uma vida eterna, não só uma vida depois da morte, mas uma vida plena, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quem comunga do corpo e sangue de Jesus deve ficar parecido com Jesus, deve querer seguir os passos de Jesus, né? Então, assim como Jesus espalhou nesse mundo a paz, o bem, o amor, a justiça, a verdade, nós que ouvimos a palavra, comungamos do seu corpo e sangue, devemos ser nesse mundo também mensageiros da paz e da misericórdia. Ele disse isso para os discípulos: são essas as coisas que eu disse quando estava convosco, né? E aí ele recorda o que? As Escrituras, tudo aquilo que foi dito a respeito dele, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Era preciso que o Cristo passasse por tudo isso. Ele abriu a inteligência deles para compreenderem as Escrituras, inclusive esse escândalo da sua paixão e morte. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome, no nome de Cristo, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Então vejam, nós somos chamados a ser testemunhas nesse mundo do perdão dos pecados. A todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, quem ouve a palavra de Deus e comunga do corpo e sangue de Jesus, não é só para si, não. É para ser testemunha neste mundo, para todas as nações. Por onde vocês passarem, queridas crianças, hoje vocês vão retornar para a casa de vocês. A casa de vocês vai ficar mais iluminada hoje, porque é como se tivesse um sacrário dentro da casa de vocês, porque vocês recebem Jesus pela primeira vez. Que coisa maravilhosa! A primeira vez em que vocês recebem realmente no mais profundo do ser de vocês, a pessoa de Jesus. Porque esse sacramento é não só o memorial da paixão do Senhor, alimento, o banquete que nos alimenta, a garantia de vida eterna, mas é a presença real, pessoal de Jesus, que se comunica a nós. Ele quer alimentar em nós esta vida da graça. Por isso é que quem realmente comunga de verdade, quando a gente faz uma comunhão em que nós somos autênticos, não perfeitos, perfeito é Deus, nós estamos nos santificando. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que bastaria uma comunhão bem feita para uma pessoa ser santa, devia bastar uma comunhão bem feita. É verdade, né? É verdade. E São João vai dizer hoje, na segunda leitura: meus irmãos, filhinhos, olha com que carinho ele fala, escreva essas coisas para que não pequeis, né? Nós temos diante de Deus um advogado, um defensor, que é Jesus. Então nós vamos ter medo de quem? Ele é nosso defensor. Jesus, o justo, o instrumento do perdão dos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, para que nós o conheçamos. Se sabemos que o conhecemos, é preciso que nós observemos os mandamentos. Então nós devemos viver não com afeição ao pecado, mas com afeição ao Senhor. Dizer não só da boca para fora, conheço Jesus, mas guardar os mandamentos, né? E é mentiroso aquele que não guarda a palavra de Deus, mas aquele que guarda nele a palavra de Deus é plenamente revelada, manifestada, realizada. E ainda por cima diz São João, se alguém pecar, né, volte-se para o Senhor. É diferente, veja bem, ele está chamando a gente para não ficar numa direção do pecado. A gente tem que fazer a nossa escolha fundamental por Jesus. E isso vocês estão fazendo, e daqui a pouco vocês vão renovar as promessas que um dia seus pais e padrinhos fizeram por vocês, porque eram muito pequenos, no dia do batismo de vocês. Hoje vocês mesmos vão renovar. É o momento de professar a fé.
Pois bem, essa é a escolha fundamental da nossa vida. Mas se alguém por fragilidade humana cai, tem a possibilidade da reconciliação, porque Jesus é nosso advogado e aquele que nos perdoa. Não é para que a gente viva de uma forma medíocre, é para que a gente viva com autenticidade, mas sabendo da nossa fraqueza. Vocês mesmos se confessaram há pouco tempo, poucos dias, né? Vocês se confessaram comigo, todos vocês, né? E não doeu nada, viram que é um encontro de misericórdia. Só não teve o abraço físico, mas é como o abraço do pai ao filho, né? O pai misericordioso ao filho, à filha, né? Que Deus quer ver na amizade com ele, né? No seguimento de Jesus, na força do Espírito. Que vocês conservem essa graça e que essa comunhão eucarística de hoje seja a primeira de uma série na vida de vocês, para que continuem crescendo em idade, em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante das pessoas, e assim poderem ser, como diz o Evangelho de hoje, testemunhas do Cristo ressuscitado por onde vocês passarem, como nós todos adultos somos chamados a ser. E quando a gente é chamado a ser testemunha, a gente é chamado a anunciar o que é certo, denunciar o que é errado e dar testemunho do verdadeiro. Isso a primeira leitura falou claramente. São Pedro falou, não falou com meias palavras não. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, que vós, olha que palavras duras, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes quem? O santo, o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso somos testemunhas, né? Agora, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância com vossos chefes, porém Deus dessa forma cumpriu o seu desígnio de salvação. Então arrependei-vos, é o apelo de Pedro, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Que vocês possam então, comungando do corpo e sangue do Senhor, e toda a comunidade, parabéns catequistas, familiares, todos que se empenharam para que vocês chegassem à mesa da Eucaristia, que possam sempre crescer nesse testemunho, anunciando o reino de Deus, denunciando os erros, o que está nas trevas neste mundo, e dando testemunho da fraternidade e do diálogo. E agora eu peço a atenção de todos vocês para a mensagem que os bispos mandaram para todo o povo brasileiro. Durante essa semana, tempo pascal, os bispos estiveram reunidos de forma virtual na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não vou narrar as várias decisões importantes, tem muita coisa bonita, mas eu vou ler só a mensagem final que eles dirigiram. Não é o documento, o tema central foi a palavra de Deus, mas a mensagem que eles dirigiram a todo o povo brasileiro, e foi justamente publicada nesta sexta-feira, 16 de abril, e portanto deve ser anunciada neste final de semana em toda a igreja no Brasil. Mensagem da 58ª Assembleia Geral da CNBB ao povo brasileiro. Esperamos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Movidos pela esperança que brota do Evangelho, nós, bispos do Brasil, reunidos de modo online, na 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de 12 a 16 de abril de 2021, neste grave momento, dirigimos nossa mensagem ao povo brasileiro. Expressamos a nossa oração e a nossa solidariedade aos enfermos, às famílias que perderam seus entes queridos e a todos os que mais sofrem as consequências da Covid-19. Na certeza da ressurreição, trazemos em nossas preces particularmente os falecidos. Ao mesmo tempo, manifestamos a nossa profunda gratidão aos profissionais de saúde e a todas as pessoas que têm doado a sua vida em favor dos doentes, prestado serviços essenciais e contribuído para enfrentar a pandemia. O Brasil
experimenta o aprofundamento de uma grave crise sanitária, econômica, ética, social e política, intensificada pela pandemia e que nos desafia, expondo a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. Embora todos sofram com a pandemia, suas consequências são mais devastadoras na vida dos pobres e fragilizados. Essa realidade de sofrimento deve encontrar eco no coração dos discípulos de Cristo. Tudo o que promove ou ameaça a vida diz respeito à nossa missão de cristãos. Sempre que assumimos posicionamentos em questões sociais, econômicas e políticas, nós o fazemos por exigência do Evangelho. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Louvamos o testemunho de nossas comunidades na incansável e anônima busca por amenizar as consequências da pandemia. Muitos irmãos e irmãs, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, movidos pelo autêntico espírito cristão, expõem suas vidas no socorro aos mais vulneráveis. Com o Papa Francisco afirmamos que são inseparáveis a oração a Deus e a solidariedade com os pobres e os enfermos. As iniciativas comunitárias de partilha e solidariedade devem ser sempre mais incentivadas. É tempo de cuidar. Somos pastores e nossa missão é cuidar. Nosso coração sofre com a restrita participação do povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Por isso, nesse momento, precisamos continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecemos, agradecidos, que nossas famílias têm sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intensamente a igreja doméstica. Unidos na oração e no cuidado pela vida, superaremos esse momento. Na sociedade civil, os três poderes da República têm, cada um, na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isso exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o Estado democrático de direito. É necessária atenção à ciência, incentivar o uso de máscara, o distanciamento social e garantir a vacinação para todos o mais breve possível. O auxílio emergencial, digno e pelo tempo que for necessário, é imprescindível para salvar vidas e dinamizar a economia, com especial atenção aos pobres e desempregados. É preciso assegurar maiores investimentos em saúde pública e a devida assistência aos enfermos, preservando e fortalecendo o Sistema Único de Saúde, SUS. São inadmissíveis as tentativas sistemáticas de desmonte da estrutura de proteção social no país. Rejeitamos energicamente qualquer iniciativa que intente desobrigar os governantes da aplicação do mínimo constitucional do orçamento
na saúde e na educação. A educação, fragilizada há anos pela ausência de um eficiente projeto educativo nacional, sofre ainda mais no contexto da pandemia, com sérias consequências para o futuro do país. Além de eficazes políticas públicas de Estado, é fundamental o engajamento no Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Preocupa-nos também o grave problema das múltiplas formas de violência disseminada na sociedade, favorecida pelo fácil acesso às armas. A desinformação e o discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, geram uma agressividade sem limites. Constatamos com pesar o uso da religião como instrumento de disputa política, justificando a violência e gerando confusão entre os fiéis e na sociedade. Merece atenção constante o cuidado com a casa comum, submetida à lógica voraz da exploração e degradação. É urgente compreender que um bioma preservado cumpre sua função produtiva de manutenção e geração da vida no planeta, respeitando-se o justo equilíbrio entre produção e preservação. A desertificação da terra nasce da desertificação do coração humano. Acreditamos que a liberdade humana é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. É cada vez mais necessário superar a desigualdade social no país. Para tanto, devemos promover a melhor política, que não se submete aos interesses econômicos e seja pautada pela fraternidade e pela amizade social, que implica não só a aproximação entre grupos sociais distantes, mas também a busca de um renovado encontro com os setores mais pobres e vulneráveis. Fazemos um forte apelo à unidade da sociedade civil, igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Assumamos com renovado compromisso iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora, contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo. Como nos animou o Papa Francisco, o anúncio pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações. Não podemos dar-nos por vencidos. Com a fé em Cristo ressuscitado, fonte de nossa esperança, invocamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro, pela intercessão de São José e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Brasília, 16 de abril de 2021. Assinado em nome de todo o episcopado que esteve reunido nesta 58ª Assembleia Geral da CNBB, de forma online, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vice-presidente da CNBB, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente da CNBB, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB.
Esta mensagem ao povo brasileiro está disponível no site da nossa paróquia, no site da Arquidiocese, no site da CNBB, no site da Santa Sé, porque foi enviado também para a Santa Sé no site do Vaticano. Acolhemos com gratidão essa mensagem profética dos nossos bispos neste momento de dor, de sofrimento que o povo brasileiro enfrenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.